Olá pessoal, hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a função seno, cosseno e a tangente no ciclo trigonométrico, tudo bem? Então vamos entender aonde se localiza a função seno no nosso ciclo trigonométrico, no nosso plano cartesiano. A gente sabe que o plano cartesiano é feito do eixo x e do eixo y. Então, a função seno no plano cartesiano, ela se localiza-se no eixo y. Né? Então, ela tá aqui, ó, essa nossa função seno. Então, vamos entender aqui, ó. Então, aqui é o meu eixo y, é onde está a minha função seno, e aqui é o meu eixo x, tudo bem? Então, para a gente lembrar sempre, a gente pensa assim, ó, eu estou sem sono, seno, né? Quando a gente está sem sono, a gente está em pé, então, a gente está no eixo da vertical, tudo bem? Então, a função seno sem sono é o meu eixo y da vertical. Se a gente for ver, analisar o eixo y no plano cartesiano, os sinais do meu eixo y, na parte de cima são os valores positivos e na parte de baixo são os valores negativos. Então, os sinais da função seno no ciclo trigonométrico fica assim, ó, em cima ele é positivo e embaixo ele é negativo. Então, a importância desses sinais para a gente fazer a função, né, o seno dos ângulos, quando a gente vê qual localização estão os ângulos no ciclo trigonométrico. Então, aqui embaixo, eu coloquei um exemplo, né, do ângulo 30, 150, 210 e 330, que são simétricos de 30, e os ângulos, né, do ciclo, que é o 0, 90, 180, 270 e 360. Então, nós vamos calcular o seno de todos esses ângulos. Só que para a gente calcular todos esses ângulos, a gente tem que analisar aonde localiza-se esse ângulo no ciclo trigonométrico, para a gente saber se ele vai ser positivo ou se ele vai ser negativo. Então, vamos lá, vamos entender o que eu estou falando. Vamos começar com o seno de 30 graus aqui, ó. Então, o seno de 30, a gente já está acostumado, porque o seno de 30 é aquele notável da tabelinha, que é meio, tudo bem? Quando eu for para o outro, que é o seno de 150, que é o simétrico do 30, o 150, ele também se localiza no segundo quadrante, ele também é positivo, igual o do primeiro quadrante, tá vendo? Então, aqui também ele vai ser meio. Quando eu for para o seno de 210, aonde se localiza o 210? No terceiro quadrante. E o terceiro quadrante, na função seno, ele é negativo. Então, aqui é menos meio. E o seno de 330, ele se localiza no quarto quadrante, e para a função seno, o quarto quadrante é negativo, então, aqui é menos meio. Então, os quatro ângulos, um de cada quadrante, os dois localizados no primeiro e segundo são positivos, e os outros dois, no terceiro e no quarto, são negativos. Agora, vamos entender os ângulos que estão no eixo, né? Que está no eixo X e que está no eixo Y. Como que a gente calcula? Então, vamos começar aqui, ó, com o seno de zero, né? O seno de zero, o zero, ele está no eixo X, né? O zero está aqui. Ele não está no eixo do seno. Então, ele vale zero. Quando eu for para o seno de 90 graus, aí o seno de 90, sim, o 90 ele está no eixo do Y. Então, aqui a gente sabe que no ciclo trigonométrico o nosso raio é de 1. Então, como ele está na parte positiva, então o seno de 90 é igual a 1. O seno de 180 graus. O seno de 180 ele não está no eixo do Y, né? Ele não está no seno, ele está no X. Então, ele também vale 0. Agora, o 270, seno de 270. Ele está no eixo Y, só que ele está na parte negativa. Então, a parte negativa ele vai valer menos 1. E o seno de 360 graus, ele está no eixo X, não está no eixo Y, então ele também vale 0. Então, aquilo que está no eixo Y, na parte positiva vale 1, na parte negativa vale menos 1. O que não está no eixo Y, que está no eixo X, então ele vai valer 0. E isso para a função seno, certo? Agora, nós vamos ver a função cosseno. Como que funciona a função cosseno também no ciclo trigonométrico.
Então, a função cosseno, ela se localiza-se no eixo X do ciclo trigonométrico, né? Do plano cartesiano. Então, ele está aqui no eixo X. Então, vamos entender, né? Cosseno com sono. Se eu estou com sono, eu estou deitado. Então, eu estou na horizontal. Então, eu estou no eixo X. Então, aqui é o meu cosseno, meu eixo X. E aqui é o meu eixo Y. Eles não se encontram. No plano cartesiano, vamos estudar os sinais. O eixo X, a parte positiva, é essa primeira parte aqui, ó, a parte da direita. E a parte negativa é a parte da esquerda. Então, aqui, daqui para cá é positivo, no nosso eixo X, e daqui para cá ele é negativo. De novo, esses sinais, eles vão influenciar na hora de eu calcular o cosseno desses nossos ângulos aqui do ciclo trigonométrico. Então, vamos calcular para a gente ver como que funciona esses ângulos com o cosseno. Então, vamos começar com o cosseno de 45 graus. Então, o cosseno de 45 graus, a gente já está acostumado também, por ele ser um ângulo notável, é raiz de 2 sobre 2. Quando eu for fazer o cosseno de 135 graus, o que vai acontecer aqui? Ele está, o 135, localizado no segundo quadrante. Para o cosseno no segundo quadrante, ele é negativo. Então, aqui vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Agora, vamos para o ângulo 225. Então, o cosseno de 225. O 225, ele está no terceiro quadrante, que para o cosseno, ó, ele é negativo, tá vendo? Então, ele vai ser menos raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 315 graus, ele está na parte agora positiva, ó. Ele está no quarto quadrante. Então, ele vai ser raiz de 2 sobre 2, só que agora positivo. Então, quem estava localizado no primeiro e quarto quadrante, que são esses ângulos, vão ser positivos, e os que estão localizados no segundo e no terceiro, que são esses ângulos, vão ser negativos. E os outros ângulos, né? O de 0, 90, 180, como que ele funciona agora para o cosseno? Então, vamos lá. O cosseno de 0. O cosseno de 0, ele está no eixo, o 0, ele está no eixo dos cossenos. Então, ele está na parte positiva, então ele vale 1. Agora, o cosseno de 90, o 90 não está no eixo X, ele está no eixo Y, então aqui ele vale 0. O cosseno de 180, ele se encontra no eixo X, porém, ele se encontra na parte negativa, então ele vale menos 1. Vamos para o 270. O cosseno de 270, ele não está no eixo X, ele está no eixo Y, então ele vale 0. E o cosseno de 360, ele se localiza-se no eixo X, então, só que também na parte positiva, então ele também vale 1. Então, esses foram os cossenos, né, de alguns ângulos do ciclo trigonométrico para a gente entender. O que a gente tem que prestar atenção, então, que o cosseno é o eixo X com sono, então os sinais aqui também mudam, né? Então, tem que também localizar os ângulos do eixo X e Y para ver se está no cosseno ou não. Tudo bem? Agora, nós vamos para a tangente. E como vocês sabem, a tangente é diferente. Então, a tangente é diferente por quê? Porque a tangente, ela não se encontra nem no eixo X e nem no eixo Y. A tangente, ela tangencia o ciclo trigonométrico, ela é tangente, né? É uma reta aqui, ó. É uma reta tangente ao ciclo trigonométrico. Então, a minha tangente é essa daqui. E por ela localizar-se aqui na tangente do ciclo trigonométrico, os sinais vão ser um pouquinho diferentes. Ela vai seguir o sinal paralelo ao que é o meu eixo Y. Então, aqui no eixo Y é positivo. E aqui no eixo Y é negativo. Porém, os ângulos que vão compor aqui o terceiro quadrante, eles vão refletir na tangente, ó, na parte positiva, né? O ângulo aqui, ele vai refletir aqui na tangente, então, esse daqui vai ser positivo.
Os ângulos que vão compor aqui o segundo quadrante, ele vai refletir na tangente lá embaixo, ó. Quando ele for refletir lá embaixo, ele vai refletir na parte negativa da tangente. Então, os ângulos que estão aqui, eles vão ser negativos. Então, os sinais do ciclo trigonométrico da tangente é diferente dos outros, né? Que segue o eixo x e o eixo y. Tudo bem? Então, vamos entender, vamos calcular os ângulos usando a nossa tangente. Aqui, ó. Vamos começar, então, com o ângulo notável de 60 graus, a tangente de 60. Tangente de 60 graus. A gente sabe que a tangente de 60 é raiz de 3, né, ó. Tá aqui, positivo, raiz de 3, bonitinho. A tangente de 120 graus, ela tá na parte negativa, né, ó, porque esse 120, ele vai refletir lá embaixo, ó, o 120 vai lá embaixo. Então, ele é menos raiz de 3. O 240, a tangente de 240, ela vai refletir lá em cima. Então, ela vai ser positiva. Então, vai ser raiz de 3. E a tangente de 300, que está nesse quadrante, já está na parte negativa, é menos raiz de 3. Agora, e os outros ângulos, né, dos outros eixos do x e y? Como que ele funciona para a nossa tangente? Então, vamos escrever aqui, ó. A tangente de zero. A tangente de zero, ela tá encostada aqui, né, no valor zero, né, do ciclo trigonométrico. Então, a tangente de zero vai ser zero. Agora, a tangente de 90. A tangente de 90, ela é paralela ao eixo, né? Ó, ao eixo Y e a tangente, elas são paralelas. Então, elas não refletem, não tem como refletir, né? Porque é paralela, elas nunca vão se encontrar. Então, a tangente de 90, ela não existe. Não tem como calcular, porque elas são paralelas. Por elas serem paralelas, elas nunca vão se encontrar. Então, a tangente de 90, ela não existe. A tangente de 180, ela tá aqui, né? No eixo X. Ela vai refletir, ó, ela vai seguir e vai refletir aonde? No zero da tangente. Então, aqui vai ser zero. Agora, a tangente de 270, que é aqui embaixo, a tangente, de novo, o 270 aqui embaixo, ele é paralelo, então, ele também não existe. E a tangente de 360 graus é o mesmo caso do zero, né? Ele está no ponto zero do nosso plano cartesiano, então ele vai valer zero. Então, a tangente ela é diferente até mesmo dos seus valores, né? Das suas funções. Os ângulos que são paralelos à nossa tangente, ela não existe. Tudo bem? Então, essa aqui é a nossa função tangente. Para a gente relembrar, então, um pouquinho, para a gente localizar as funções seno, cosseno e tangente no ciclo trigonométrico, a gente vai fazer uma revisãozinha aqui, ó. Então, eu tenho o ciclo trigonométrico, eu tenho o eixo x, que é consono, né, que é o nosso cosseno. Eu tenho meu eixo y, que é esse na vertical aqui. Então, é o sem sono, que é o meu seno. E a tangente, que é diferente, não tá nem no eixo x, nem no eixo y. Ela é tangente ao ciclo trigonométrico. Então, essa é a nossa tangente. Então, o seno, cosseno e a tangente no ciclo trigonométrico se localizam-se aqui. Por se localizar em lugares diferentes, os sinais dos seus ângulos também serão diferentes. E aí, você tem que prestar atenção na hora de calcular o ângulo de cada um deles. Tudo bem? Então, essa foi a função seno, cosseno e tangente no ciclo trigonométrico. Então, até a próxima, pessoal.